Oi, gente, está começando mais uma Nakalina Entrevista e a minha convidada de hoje tem muita coisa em comum comigo. Eu fiquei chocada quando eu recebi o histórico dela. Olha, ela é nordestina, que nem eu, só que eu sou de Recife, ela é do Rio Grande do Norte. Ela é bacharel em Direito, que nem eu. Ela é jornalista, que nem eu, só que tem uma coisa que eu não sou, ela é muito, muito, muito mais altruísta do que eu. Eu vou convidar vou convidar, né? Vou conversar com Gilvânia Medeiros. Tudo bem, Gilvânia? E outra coisa que nós temos em comum, somos extremamente atrapalhadas com esse negócio de mundo virtual. Tudo bom, querida? Muito bem, eu estou muito bem, obrigada. E obrigada por esse convite maravilhoso. Eu estou aqui rindo sozinha. Meu Deus, a minha alma gêmea está do outro lado, não é possível. Temos algo. Eu sou um pouquinho mais velha que você. Você tem 41, eu tenho 55. Não, amor, a gente tem uma certa juventude acumulada, né? Vamos parar. Vamos voltar um pouquinho ao passado? Você nasceu no Rio Grande do Norte, você ficou lá até que idade? Bom, eu nasci somente no Rio Grande do Norte, né? Na verdade, a minha mãe é potiguar, o meu pai é paraibano. Eu nasci no Rio Grande do Norte e vim beber para São Paulo, para morar aqui em São Paulo. Já os meus irmãos foi o contrário. Eles nasceram aqui e foram criados lá até a adolescência. Eu não, eu só nasci e vim um pacotinho para cá mesmo. E você veio para onde? Você se fixou aonde quando você veio para São Paulo? Bom, meu pai morava na zona sul de São Paulo, ali na região de Interlagos, né? Eu cresci ali na Vila Joaniza. E por que eles vieram para cá? Por que deixaram o Nordeste? Buscando oportunidade de trabalho, né? Como todo mundo, cheio de esperança aí, e infelizmente a oportunidade de trabalho hoje a gente não encontra em muitos lugares. E São Paulo sempre foi um centro de referência, né? Para quem quer empreender, trabalhar e fazer a diferença aí. São Paulo é isso. Hoje nós temos aí, em média, uns 80% da população no estado de São Paulo é de nordestinos. E a gente ainda sofre preconceito, né? É uma coisa até existe, irônica, né? É irônico isso, né? Cara, eu adoro comer um cuscuz, eu gosto de comer uma carne seca, você não tá entendendo? Eu como cuscuz com ovo de manhã e eu faço aqueles stories e o pessoal fala assim, meu Deus, ela come cuscuz. Eu falo, claro que eu como cuscuz, você é doido? Cuscuz com ovo, cuscuz com manteiga, cuscuz, qualquer coisa a gente tá comendo cuscuz. E você morou na Zona Sul até que idade? Eu morei ali na Zona Sul de São Paulo até mais ou menos uns 15 anos de idade. Depois mudei, sempre ali naquela região da Zona Sul, depois eu mudei para a cidade de Osasco, fiquei um pouquinho de tempo na cidade de Osasco. Da cidade de Osasco, voltei para a Zona Sul de São Paulo. Assim, na Zona Sul de São Paulo, acabei indo para outras cidades. Aí fiquei um tempinho em Osasco, aí depois voltei para a Zona Sul de São Paulo, aí depois eu fui para a cidade de Itapevi. E da cidade de Itapevi, aí eu ganhei o mundo. Aí eu fui direto para Luxemburgo, morar fora do país. Peraí, antes de você falar de Luxemburgo, conta assim, na tua infância, você teve uma infância, vamos dizer assim, normal, criança brincando na rua? Como é que foi tua vidinha na infância? A minha infância foi muito gostosa, eu não posso reclamar da minha infância. Acho que foi a fase maravilhosa da minha vida, tirando, claro, algumas situações que eu passei. Então, eu brincava ali de carrinho de rolemã, eu brincava de futebol, eu era uma criança muito feliz, subia no muro dos vizinhos, mas aí aquela criança que brinca muito na rua acaba, às vezes, ficando desassistido por um motivo ou por outro, acabei sofrendo abuso aos 8 anos de idade. Aos 8 anos, abuso por parte de quem? Aí eu sofri abuso por parte de um senhor, eu acredito que ele está falecido, até porque eu tentei buscar algumas informações depois de adulto, porque a gente acaba tendo medo de falar, né? E esse senhor, meu pai frequentava muito o bar dele. Então, como eu, menina, frequentava esse bar, acabou que aconteceram algumas situações onde hoje eu fui uma vítima. Eu entendo que eu fui uma vítima de abuso, mas eu não me vitimizo por isso, tá? Muito pelo contrário, eu fiz desse limão a limonada e faço dele até hoje diante dos trabalhos que eu venho desenvolvendo sociais aí dentro do estado de São Paulo. Porque muita criança não denuncia porque ela não tem a consciência de que se trata de um abuso, né? Por isso que eu defendo totalmente falar disso desde a pré-escola, sabe? Para a criança falar assim, isso acontece comigo, né? Olha, e tia, isso aí acontece comigo, porque a criança fala, né? A mamãe, ela falava assim, filha, você não pode sentar no colo de homem, filha, tome cuidado, né? Mas aí a gente vê abusos, também não é só homem que abusa menina, tem homens que abusam de meninos, mulheres que abusam de meninas também. Então, isso é uma situação muito delicada, e eu também sou super a favor que as escolas tragam aí essa
informação, né, para os alunos e possam também trabalhar em conjunto com os pais. Porque se trabalha, conscientiza esses pais, nós precisamos de políticas públicas que traga conscientização para dentro da comunidade, porque essa questão do abuso ainda é um tabu. E eu percebo que quando eu estou palestrando ali nas comunidades e falando com as pessoas, ou até às vezes no mais alto escalão, algumas mulheres que nunca tinham falado sobre isso, elas falam, você falou com tanta naturalidade que eu preciso confessar algo a você. E é muito engraçado, e eu falo assim, você não está confessando para mim, você está confessando para si próprio. Né? Claro. É libertador, cara, é libertador. E aí você vê a pessoa dar um boom na vida dela porque ela pôde chegar para alguém, ela se identificou com alguém para poder contar, né? Isso para mim assim é gratificante. Eu falo, tudo existe um propósito, né? Debaixo do sol tem um propósito. Tem a fase da negação, né? A pessoa nega, né? Que é a coisa mais difícil. E você queria ser o quê quando era criança? Conta para mim. Bom, quando eu era criança eu queria ser professora. Aí, tem tudo para ser professora. E aí enveredou por outro lado. Mas você estudou aqui ou você foi embora antes da escola, da formação acadêmica? Estudei no Brasil, porém, a minha primeira formação acadêmica foi em Luxemburgo. Foi quando eu tive a oportunidade de ir embora do Brasil. E em Luxemburgo eu fiz administração em francês. Eu aprendi a falar francês muito rápido lá. Nossa, como é que foi isso? Como é que isso aconteceu na sua vida? Super conto. Eu tinha vontade eu sempre tive uma sede de crescimento muito grande na vida, porque eu falava, cara, de onde eu saí, eu preciso chegar em algum lugar. E eu via todo mundo ali, as pessoas sonhando e ninguém realizava. E eu sempre fui uma pessoa muito empreendedora no sentido mesmo de decidir, né? O empreender, vamos decidir. Para você ter ideia, a minha primeira empresa que eu criei, eu tinha 17 anos, eu trabalhei com meu pai numa sucata no Jardim Ângela, e eu era super sucateira. Eu falo, eu sou sucateira com muito orgulho, filha de nordestina, é isso mesmo, eu sou do povo, eu sou o povo, entendeu? Eu falo isso para as pessoas com muito orgulho. E eu criei a empresa de reciclagem industrial. De que maneira? Você lembra do telefone de ficha? Hoje eu acho que já prescreveu esse crime. O orelhão. Lembra do orelhão? Claro! Como se lembram? Usei muito. Claro. Você lembra que depois de 3 minutos a ficha, ela, caía? Isso. Ainda bem que não existe mais orelhão, então não estou ensinando ninguém a transgredir aqui, né? Eu amarrava uma linha na ficha e colocava a ficha. Quando ele dava aquele eu puxava a ficha e aí voltava a contar do zero. Era como se eu tivesse colocado outra ficha. E dali... Gente, você faz o melhor que você pode nas condições que você tem, até que condições melhores venham. Certíssima. E aí? E eu tinha ali aquelas listas amarelas, sabe? E as listas amarelas, eu ficava ali procurando empresa de plástico. Porque o meu irmão uma vez falou assim para mim, você sabia que se o papai trabalhasse com sucata industrial, ele ia ficar muito rico. Mas ele fica aí trabalhando com sucata e você trabalhando com ele numa sucata. E eu falava, mas me explica o que é isso. Meu irmão me explicou. Eu falei, cara, eu vou trabalhar com isso aí. Ele falou, não, mas tu não tem um pau para dar no gato. Eu lembro até hoje que meu irmão falou isso. Se fosse hoje, ele ia sofrer grandemente. E aí eu tenho alguns amigos aí, defensores de animais, assim como eu também sou. E eu falo assim, rapaz, que conversa é essa de dar um pau no gato? Né? Porque, de fato... A gente canta isso desde a infância, para, né? Violência animal, tá louco? E meu irmão usou essa expressão na época, muito popular, óbvio. E eu falei assim para ele, cara, eu vou trabalhar com isso. E aí, por isso, surgiu a ideia de fazer aquela venda casada da matéria-prima. E aí eu descobri que empresas como Bombril, grandes empresas, né, Ciclo Estivaluar do Brasil na época, não sei se aqui eu posso falar nome de empresa, eu nem sei se existe mais. Claro. Enfim, eu comprava sucata. Por quê? 30% do refúgio dessas empresas eles não podem reutilizar, eles são obrigados a destinar, né, para reciclagem. Então, eu comecei a comprar sucata industrial. E aí eu comecei a bombar, cara. Eu falei, cara, que top esse negócio. E aí, na época, eu tinha um namorado que ele trabalhava na Bolsa de Valores e eu falava assim para ele, vem me ajudar, porque eu não sei fazer conta direito. Eu sou muito boa nesse negócio. Ele veio me ajudar e meu pai faleceu. Quando meu pai faleceu, cara, meu pai era meu conselheiro. Ele era o cara mais inteligente que eu conheci na minha vida, era meu pai. Ele tinha até a 4ª série, assim, um cara muito inteligente. E ele dava conselhos assim, muito sábio, né? Meu pai não dava nada para mim de mão beijada, não. Ele falava,
eu vou te ensinar e você vai atrás. Né? Ele ensinava a gente a empreender, essa é a realidade. E eu fiquei muito triste, entrei numa depressão profunda, porque eu sou muito... As pessoas falam assim, nossa, você é muito forte, tal, decidida, sou. Mas eu também tenho a minha sensibilidade. Claro. E isso, Você obviamente, tinha mexeu quantos anos comigo. quando teu pai morreu? Eu tinha 18 anos. 18 para 19 anos. E É a assim, eu fase que a fiquei um cabeça ano... está se formando mesmo. E eu fiquei muito mal com aquilo, e aí acabei perdendo tudo, acabei largando um pouco as coisas de lado. E dentro disso surgiu a oportunidade de ir embora para o Canadá. Um cara chegou para mim, um colega, né? Falou assim, Giovana, vamos para o Canadá, que lá tem emprego. Eu falei, cara, eu tô pesando 48 quilos, eu tô super magra, eu tô me recuperando, eu não tô bem. Eu, assim, era vender o almoço para comer a janta, sabe? Porque eu tinha perdido absolutamente tudo. E aí, Você eu morava com quem nessa época? estava morando com meu marido. A Você gente já era casada? Aí eu casei. Aí depois eu casei com meu Seu namorado pai que morreu, você casou. Tá, meu pai vamos morreu. entender a história. Meu pai É, morreu e eu casei. E aí dentro tá, desse circuito todo, o que que eu fiz? O meu marido também perdeu tudo porque eu fiz ele sair da Bovespa para me ajudar. E eu, querendo ou não, era o comercial da empresa. E o comercial era o coração da empresa naquele momento. Cara, a gente perdeu absolutamente tudo. E o coitado foi trabalhar na época, imagina, ele fazendo pregão, aí trabalhando, consertando pallet, o que é muito digno, por sinal, porém não era a expertise dele. Consertar pallet e ganhar R$ 1 por pallet, né? Então, esses R$ 1 que ele ganhava por pallet, o que que a gente fez? A gente começou a juntar dinheiro. E esse dinheiro, a gente fazia o quê? A gente comprava dólar no centro de São Paulo. Por quê? A padaria não aceita dólar. Então, se você pega, compra dólar. Quando fomos comprar as nossas passagens, a gente decidiu que ia para a Europa, não ia mais para o Canadá. Na hora de fazer a empresa, ia para a Europa, porque o cara que estava indo comigo, que ele até faleceu, ele faleceu de câncer, ele estava indo comigo, ele falava assim para mim, não, agora o que dá dinheiro é a Europa, não é mais o Canadá. Cara, você tem expertise, o que você falar, o cara tinha morado nos Estados Unidos, o que você falar, a gente vai acatar, porque, né, você tem know-how, a gente não. claro, E dentro claro. dessa expertise dele, ele indicou lá o pessoal das passagens, lembra que era passagem de papel, antigamente, que eles Sim, tinham aquele sim. papel grosso, né? Era um bilhete. Eu acho que eu devo ter esse bilhete em casa em algum lugar. E preenchido à mão. Era preenchido Não, à esse não mão, era não era preenchido, computador. não. Esse não Não, era, já não. era computador? Já estava moderno o negócio. Ah, então eu Eu, sou eu mais tenho velha, porque eu esse sou mais velha. bilhete, eu acho. Eu acho que eu Eu guardei esse sou mais bilhete. velha. Aham, aham. Não, mulher, tem uma certa juventude acumulada, nada de ser velho, pelo amor de Deus. É boa essa, né? Minha tia que me ensinou. E assim, dentro dessa situação toda, na hora de imprimir as passagens, o cara, filho da mãe, imprimiu a minha passagem, não imprimiu a do meu companheiro, do meu marido. E aí eu falei assim para ele, olha, se for propósito ir embora do Brasil, eu vou. Ele falou, mas você pesa 48 quilos, você não está bem, a gente sem recurso, você está com pouco dinheiro. Eu falei, quer saber? Eu vou assim mesmo. Eu entrei no avião e eu fui, junto com esse outro cara. Você foi Meu marido, sozinha. fui sozinha para a Europa. Eu fui sozinha. Assim, depois de tudo das dificuldades que eu já tinha passado, eu encarei aquilo como uma oportunidade. Cara, era a oportunidade da minha vida, ir embora Claro. do Brasil, trabalhar, ter recurso e viver a vida. Acabou, era isso que eu queria, ficar bem. Eu não queria ter aquela vida E você ficou difícil. quanto tempo longe do teu marido nessa Dois historinha meses e aí? meio. 2 meses e meio. Eu Depois fiquei ele foi. Depois ele foi. Aí lá, quando ele Tá, chegou também, ele já chegou com trabalho, com tudo montado, porque eu já tinha arrumado emprego para ele quando ele chegou lá. E que bom. quando eu cheguei, eu fui trabalhar lavando pratos num restaurante indiano, né? Modéstia à parte, faço comida indiana muito bem, obrigada, eu cozinho muito bem. Opa, opa. Adoro cozinhar, adoro cozinhar. Como toda boa filha de nordestino gosta de fazer, né? Uma comidinha grossa, com a sustância, assim, a substância. Ontem, para você ter ideia, eu comi rabada. Então, imagina. Eu gosto muito de Então, cozinhar. Não sei a rabada eu só como em casa, eu não como em restaurante. Eu só como na minha casa ou na casa de alguém, entendeu? aí Não eu como como. fora, não. Eu sou uma Não. draguinha. Me der, eu tô comendo. Eu tô ali mastigando. Que nem E diz assim, minha mãe, é magra de ruim. mais ou menos. Então, assim, eu Conta. fui. E na Europa, eu comecei a trabalhar nesse restaurante. O restaurante não podia me ter o dia todo, porque eu era imigrante.
Então, ele me colocou para trabalhar à noite. De manhã, eu consegui trabalho em um hotel, onde eu limpava os quartos do hotel. E logo depois, eu fiz contato com o meu marido, e ele mandou para mim lá uns alicates de unha, umas Você coisas. ficou muda, peraí. Ficou mudo, você ficou muda. Fala de novo. Oi, tá ouvindo? Agora sim. Então, Volta. e lá, eu limpando o restaurante à noite, de manhã, limpando um hotel. Meu marido me mandou alicatinho de unha. Como eu fazia a minha, eu falei, eu também devo saber fazer a dos outros, não é possível. Aí eu fui fazer unha de portuguesas, né? Como eu conseguia me comunicar bem com elas, até por conta da língua, eu fui fazer unha. E aí eu comecei a fazer unha na parte da tarde. Do meio-dia até as 3 da tarde, eu fazia as unhas das portuguesas, que na unha de lá da Europa não é como a nossa, né? Que tira aquela cutícula e tal. É nada, faz aquela pintura, era uma coisa mais básica. Sim. E nisso eu comecei a gerar recurso. Então eu trabalhava limpando os quartos do hotel de manhã, aí trabalhava fazendo a unha, à tarde e à noite eu ia limpar o restaurante, lavar pratos e aprendi a ser ajudante de cozinha ali. Dentro desse escopo, 2 meses e meio depois que o meu marido foi, aí eu diminui, claro, a carga horária, aí eu coloquei ele para lavar prato no meu lugar no restaurante. Porque eu queria estudar. Eu falei, cara, eu tô aqui, eu vou estudar. Como eu já estava falando muito bem o francês, eu estava com um idioma muito afiadinho, porque lá você aprende muito rápido. Eu entrei no Lycée Michel Rodonge, onde eu estudei administração. Aí fiz administração em francês. Quanto tempo durou o curso? O meu curso durou 2 anos lá. E eu fiquei 3 na Europa. Eu fiquei 3 anos no Luxemburgo. Aí vocês decidiram voltar para o Brasil? Por quê? Sim, aí depois eu virei femme de ménage, né? Eu fui trabalhar como doméstica e eu trabalhava em 13 casas por semana, porque eu ganhava por hora, então para mim era sensacional. E assim, aí trabalhando como doméstica ali, fazendo as minhas atividades, como eu não consigo parar muito tempo, eu sou super agitada, super agitada. Você percebe da forma que eu falo, né? Então, o pensamento vai muito rápido e eu quero contar, e eu sou uma adulta hiperativa, você não está entendendo? Eu quero fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Tanto é que isso me rendeu um infarto, tá? Infartei com 35 anos. Não, peraí, conta você voltando de Luxemburgo. Como é que foi a volta? Por que voltou? Em Luxemburgo, eu comecei a me envolver com projetos sociais, que é o que eu amo. Então, o que eu fazia? Eu atendia ligação para as brasileiras para conseguir emprego para elas, então eu intermediava as ligações, claro, de forma gratuita, porque era o ASTI, né, Associação de Imigrantes. E lá você falava o francês, né? Era uma coisa que não custava nada, claro. E lá fui convidada para atuar, dando aula para 40 crianças luxemburguesas, onde a gente introduzia a cultura brasileira. Porque, assim, fora do país, essa questão cultural, eles respeitam muito, né? E aí, quando você olha para o brasileiro lá fora, quando o pessoal olha para a gente, eles falam assim, brasileiro é bola e bunda. Ponto. E não é assim que funciona. Então, eu comecei a introduzir uma cultura diferenciada para essas crianças, que foi a cultura indígena. Então, a gente começou a contar sobre o Aauê, um só povo, né? E falar para essas crianças sobre a cultura indígena que existe no Brasil, sobre várias etnias, aquela coisa toda. Quando eu voltei para o Brasil 3 anos depois, eu voltei para passear, obviamente, e resolvi ficar, porque a carência, aquela coisa de rever amigos, e as pessoas olhavam para você e falavam assim, nossa, chegou da Europa. Eu falo, gente, eu era empregada doméstica, ela limpava privada, não sou celebridade, eu sou uma trabalhadora, né? E o povo, aquela coisa. Recebi uma proposta de trabalho para ir embora para Rondônia. Aí fui para Rondônia. Rondônia, fui trabalhar de logística. Cara, eu adoro uma aventura, assim, sabe? Conhecer gente nova, conhecer cultura. Porque o marido sempre te acompanhou nessas coisas. Super, ele super, é um apoio, assim, sensacional, super. Fui para Rondônia. Em Rondônia, comecei minha faculdade de Direito. Aí fui estudar em Rondônia também. Não satisfeita, fui fazer a faculdade de Direito em Rondônia. E aí me envolvi com questões culturais também e terceiro setor. Fui trabalhar em uma gráfica que fazia a tradução da Bíblia para a linguagem de povos indígenas. Eu era voluntária. Eu arrumava tudo. Cara, eu me enfiava em cada coisa. Eu me enfio em cada coisa que você nem imagina. Quando eu estou vendo, eu estou envolvida. Quando eu vejo, eu já me envolvi, já estou lá, já estou limpando, já estou fazendo as coisas acontecerem, porque eu acho que é isso, sabe?
É sobre isso que a gente tem que fazer, tem que falar. Eu sou entusiasta, eu amo pessoas, eu sou apaixonada por gente. Eu gosto de gente pra caramba. Eu gosto muito de gente, meu, muito. Giovana, e de Rondônia você foi para onde? Voltei para São Paulo, aí vim para São Paulo, fui para Jundiaí. Em Jundiaí, continuei a faculdade, aí me envolvi com projetos terceiro setor, onde comecei a palestrar em clínica de recuperação voluntária. Conheci as pessoas, pô, legal, eu quero Mas conhecer. peraí, você palestrava em clínica de recuperação, mas você teve algum envolvimento com droga em alguma época da sua vida? Ou não? Não. Era só para exatamente Não. mostrar Na que é verdade, possível viver limpa, né? o Sem a meu necessidade cunhado disso. teve. E aí tem Tá. uma parte que eu pulei da minha vida que eu faço questão de contar. Quando eu engravidei, aos 16 anos de idade, eu namorava um rapaz, um negão, que ele era a coisa mais linda, né, na época, muito bonito. E eu engravidei dele. E esse rapaz, ele começou a usar droga e ele começou a me agredir. E aí eu sofri a tal da violência doméstica, porque aí eu fui morar dentro da casa dele. E com isso, o meu pai ficou muito triste na época com essa situação, como toda adolescente que buscava alguma coisa, né? Eu acabei me envolvendo com esse rapaz usava droga, começou a usar droga depois de um tempo. Aí eu engravidei e acabei perdendo esse filho, né? Aí eu perdi. Aí eu te falo, eu fui uma vítima, mas não me vitimizo, né? Claro. Então, assim, o fato de ter perdido um filho me trouxe muita coisa à consciência. Por isso, eu voltei a me relacionar melhor com meu pai e fui trabalhar com ele na sucata, né? Onde eu falei, eu preciso dar uma guinada na vida. E o que eu vou fazer? Aí surgiu a reciclagem industrial. Voltando para a clínica de recuperação, quando eu me envolvi com a clínica de recuperação, eu queria entender o que acontecia na cabeça das pessoas. E aí eu entendi que era um problema de saúde, saúde pública, segurança, uma série de situações onde uma comunidade terapêutica, ela é o terceiro setor, ela atua na lacuna, né? Onde o poder público não consegue chegar, a iniciativa privada não consegue chegar, e aí tem um terceiro setor, que são pessoas da sociedade civil organizada que se juntam e fazem alguma coisa. Então, elas cooperam para que tenha uma diminuição aí na segurança pública, a saúde seja algo saneado naquele momento, por esses tratamentos que são devidos ali. Eu sempre fui uma defensora de que eu acho que quando o Estado cria políticas públicas ou quando criar novas políticas públicas relacionadas à adicção, aos drogadictos, né, que a gente chama, tenha pessoas para coordenar essa situação que sejam pessoas que já são responsáveis por comunidades terapêuticas, porque eles sabem o que acontece. A gente não vai saber. A gente Você não sabe vai. que eu tenho uma experiência política bem vasta, de 30 anos. Trabalhei com Mário Covas, fiz a campanha do Medeiros governador, fui para o Piauí fazer a campanha do Átila Lira contra o Monsanto, fiquei 16 anos na TV da Assembleia Legislativa, fiz 6 campanhas em Jundiaí para o PSDB, ganhei todas, Luiz Fernando Uau! Machado foi minha última, a reeleição do Luiz, a primeira e a reeleição, só não fiz aquele perdeu para o Pedro Bigardi, né? Eu digo Pois que ele é, perdeu teve um porque ele não plano me de contratou. governo dele, se Você foi acredita? candidata a vereadora. Não, fui nada. Não, então tinha. Não, era Silvana, não era Gilvânia, foi uma Silvana. Não, fui E candidata, não. Eu não, eu achei que coordenei uma fosse. campanha diferente. Pelo nome eu achei que fosse. E aí eu sempre, essa coisa de as pessoas terem que preencher as lacunas do governo, eu tenho uma opinião meio ambígua, né? Sim, Eu não, acho que é positivo porque a experiência, a questão do altruísmo, né? O fazer por amor, né? Você não está lá por obrigação porque você está recebendo, mas ao mesmo tempo o governo se acomoda, né? Porque ele fala assim, pô, vou ter voluntários para isso. Por que eu vou investir tanto nessa área se eu vou ter voluntário? É o que acontece com a área cultural, tá né? bom, só que A aí gente sabe você que as vê. verbas são menores, né? Sim, Sempre são menores. Eu tenho uma companhia aqui, meu cachorro. As verbas são bem menores, porque acham a cultura. A gente não precisa de cultura, né?
para alimentar um povo, e é muito pelo contrário. A gente tem um modelo de governo muito falho, né? A gente precisa de pessoas que mudem esse modelo, ou que lutem, né, para mudar esse modelo. E eu acho que as pessoas que são mais capazes de fazer isso são as mulheres, eu sempre disse isso. Por tudo isso. A coragem de mudar, a coragem de sair de um lugar e ir para o outro, e para o outro, e para o outro, e para o outro. O homem tem medo, muitas vezes, da mudança. A gente não. Nós somos mais corajosas mesmo, né? Então, eu acho que tem esses dois pontos, e acho que agora a gente está abrindo esse leque. Eu espero, né, que estejamos, porque eu fui da Assembleia quando tinham 4 mulheres deputadas, depois nós tivemos 10, fomos para 12, de 94. É muito pouco, né? É muito pouco. As mulheres precisam começar a ocupar posições de destaque na sociedade, até porque a gente faz a diferença, né? É o que você falou. Quando a gente pega aí uma situação, por exemplo, dos drogadictos, a Cracolândia está aí para provar, né, que o poder público precisa investir mais dentro dessa situação. Eu não falo investir recurso, tá? Somente. Eu falo de investir intelecto. Você ficou muda. Fiquei? Está me ouvindo? Voltou, tá. voltou. Assim, olha, ficou mudo, também já ultrassome. Então, assim, a gente fala de investir, não é recurso somente, não. São políticas públicas voltadas a pessoas que sejam voluntárias mesmo para fazer a diferença, que entendam. Porque a Cracolândia está aí para provar de que não é o recurso somente que faz a diferença, mas é o tratamento que faz a diferença, né? Então, essa sensibilidade que nós mulheres temos, essa sensibilidade de enxergar uma situação e falar, tá, vamos decidir fazer. Quando nós decidimos fazer, decidimos empreender, né? Por isso o empreendedorismo nada mais é do que decidir algo. Nós não desistimos fácil. Não somos pessoas que desistem fácil. A mulher, ela é muito obstinada. Quando ela coloca uma coisa na cabeça, ela começa e ela vai até o fim. Não é assim? É aquela coisa do acreditar, né? Infelizmente, a gente tem assim, esse nicho de mulherada que acredita nela, que vai à luta, que não sei o quê, infelizmente ainda é muito pequeno, né? A gente ainda tem muita mulher vítima de violência, que não luta por direitos iguais. Não, nós somos diferentes, mas eu acho assim, se você ocupa no mercado de trabalho mesmo cargo que um homem, você tem que ganhar o mesmo salário que ele, né? A competência não está no sexo, né? E no Brasil a gente ainda tem essa disparidade, essa diferença. A mulher negra sofre, preta, né? Hoje sofre duplamente, que é mulher e porque é preta, né? Veja, pobre. Nós mulheres não queremos favorecimento. Não. Queremos dignidade, respeito e valorização para que nós possamos fazer a diferença. É só o que a gente quer. Me respeita. E oportunidade, né? Ponto. Quando você fala de violência contra a mulher, são em vários aspectos. A gente fala de violência doméstica, violência íntima, violência na política, né? Existe a violência contra a mulher na política, tanto é que agora foi criada uma ouvidoria para que as mulheres possam até fazer suas denúncias, né? E mulheres somos 53% da população, das eleitoras no país. Quer dizer, nós escolhemos e não colocamos mulheres para fazer a diferença? Uau! Silvânia, eu vou te contar uma coisa que eu já ouvi na rua. Sempre durante as eleições, a TV Assembleia fazia uma cobertura geral, e a gente fazia, às vezes, muito, muito rua. E eu pedi para o meu chefe, falei, deixa eu fazer tipo de uma pesquisa de perfil, né, de eleitor. Ele falou, como assim? Eu falei, eu quero entrevistar só mulheres. Ele falou, por quê? Eu falei, eu quero ter um panorama de quantas mulheres votam em mulheres. Eu fiquei chocada. Eu falei, você já tem o seu candidato? Já, eu vou votar no cara que faz isso, isso. Quem é? Ah, eu vou votar no fulano que é lá do meu bairro. Por que você não vota numa mulher? Ah, porque eu não voto em mulher. Ah, a mulher não tem a mesma capacidade. A própria mulher é machista. Tinha Parte das mulheres são machistas. Parte das mulheres. Não estou generalizando, mulherada. Não, nem eu. Parte é machista. Mas, Giovânia, de 30 mulheres que eu entrevistei, 2
disseram que votariam em mulheres. Mas Duas. você sabe o que é legal? Eu fiquei indignada, cara. Eu fiquei indignada. Eu te explico ainda, eu te dou uma explicação. Talvez não seja uma justificativa, mas é uma explicação dentro dessa questão. As mulheres, elas são muito sensíveis. E por ser sensíveis, algumas pessoas rotulam as mulheres de fracas. E algumas mulheres concordo plenamente. Elas se posicionam e falam assim, aqui não, aqui tem coragem. Eu costumo brincar e eu falo duas coisas que eu não tenho, medo e dinheiro, né? Eu brinco com as pessoas. Porque assim, quando as mulheres olham para outra mulher, ela quer ver uma mulher forte, ela quer se sentir protegida por aquela mulher. Assim, quando ela olha para uma figura masculina, porque a figura masculina, a mulher, ela se sente protegida pela figura masculina. A realidade é essa, né? Sim. Pode não ser 100%, mas é a sua maior parte. Então, as mulheres querem se sentir representadas. O problema é que tem muita mulher que anda embalada a vácuo, aí eu falo mesmo, que anda embalada a vácuo, e não utiliza da competência, da inteligência para chegar em algum lugar. A mulher, ela tem que ser, em sua maioria, elegante, sim, ela tem que chegar, ela tem que se posicionar, ela tem que colocar suas ideias. Agora, o ambiente político, ele é um ambiente majoritariamente masculino. Sim. Por ser um ambiente majoritariamente masculino, para as mulheres, ele se torna um ambiente hostil. E como você fazer a diferença em um ambiente hostil? Eu dou palestras de como você se comportar em uma sociedade hostil, né? Então, veja, qual é a postura? Quando eu estou no meio dos homens, eu vou falar de futebol, é o que eles sabem falar, eu também sei. O que eles gostam de falar é de política, eu também sei falar de política. Eles falam que gostam dos filhos? Pô, legal, então a gente mostra também alguma situação parecida, mas a gente não foca nisso. Porque o fato da mulher ela ser muito maternal e muito protetora, e ela ter essa sensibilidade maior e muito detalhista, ela acaba achando que o homem também está tendo essa mesma visão que ela e não está. Porque a visão da mulher ela é macro, a do homem é mais retinha ali. Ele faz uma coisa de cada vez, a gente não, a gente faz um monte. Né? Nossa, como ela é educada, o homem é mais tapado mesmo, sabe? Eu sempre brinco. Ele é muito assim, politely, né? Eu acho isso tão estranho. Por quê? Porque a mulher sempre foi mais reprimida, né? Pela própria família, a criação, e nós conquistamos essa coisa do olhar maior sozinhas. Por essa carência. Você é um exemplo disso. Você falou, eu quero estudar, eu quero fazer isso. Eu tenho que ajudar minha família, porque meu pai não está ganhando dinheiro com isso, eu preciso criar isso, eu vou enfrentar, eu preciso da sua ajuda. O homem é acomodado, acho que é a palavra certa. Não é nem o tapado, assim. Né? A mulher, não. A gente não se acomoda com nada, cara. Não, a gente, além de não se acomodar, hoje, por exemplo, nós, mulheres, precisamos buscar uma coisa que chama-se poder, no sentido de informação é poder. Uhum. Então, quando você se informa, você se posiciona, você passa a ocupar posições de destaque por conta da informação. Eu fiz algumas outras entrevistas, inclusive no ao vivo, né? E quando a gente fala aí, por exemplo, hoje eu estou presidente de uma instituição que cuida de pessoas com síndrome de Down, né? Então, eu tenho aí 180 famílias que a gente cuida lá na instituição. E veja, quando a gente fala de instituição, o que nós devemos aprender dentro dessa situação toda? O assunto do momento é o rol taxativo. O que é o rol taxativo? As pessoas não sabem o que é o rol taxativo, né? Aí, no jornal fala sobre o rol taxativo, fala, lá vem falar de política de novo. Cara, a política, ela influencia diretamente no café da manhã que você toma, no café. Não, você vive política 24 horas, gente. 24 ao entrar horas. No ônibus, né? Ao ir trabalhar, não, até dormir. Tá? Não, até dormindo, você fica pensando nas contas que você vai pagar no dia seguinte, você até sonha. Às vezes que você vai pagar no dia seguinte. Você precisa dormir em segurança. Então, você tem que saber para que é segurança pública para você, né? Você acorda, você precisa saber se tem um pó de café, se tem um açúcar, se tem a água, o gás. Tudo isso envolve política e política pública, né? E as pessoas precisam começar a entender isso. Então, veja, quando nós nos informamos, nós passamos a ter poder, né? Informação é poder. Informação é poder. Claro.
Então, você passa a ter posição de destaque, né? Posição de destaque. E a posição de destaque hoje, as mulheres precisam se posicionar no meio político, sim, por mais que seja um ambiente hostil e, em sua maioria, é um ambiente masculino, nós, mulheres, precisamos ocupar as nossas posições. Então, veja, quando existe a tal da violência política contra a mulher, que começa dentro de um partido político, onde as pessoas, você já é cota, já começa aí, você é cota. Não, tem que ser cota, na minha visão. Acho que mulher tem que se posicionar por competência, até que exista políticas públicas, onde as pessoas tenham essa consciência de que ela não precisa ser a cota, ela pode disputar de igual para igual, né, suas vagas ali, mas precisa de políticas públicas, porque se não tiver políticas públicas, as pessoas não vão fazer. Aí nós precisamos depender das cotas. Mas você vê o que é... Uma vez eu fui dar uma palestra na faculdade e falei, pô, a mulher só é candidata porque é obrigatório por lei. Não, a lei não é para mulheres, a lei é uma lei de gênero, é diferente. O tal percentual de gênero. A partir do momento que você toma consciência, né, de que não é a obrigatoriedade de mulheres candidatas, é a obrigatoriedade das pessoas se posicionarem. A mulher ser... É muito feio o partido político convidar mulheres para preencher cota. É feio. Sim. Você tem mulheres que podem preencher essas cotas com qualidade. Na verdade, preencher com projetos. Precisamos preencher cadeiras. Não existe essa coisa de você buscar. Tem muita mulher que trabalha como você, que faz trabalho. Você tem 41 anos, você podia ter sido candidata há muito tempo. Ué, não, eu estou falando assim, você entendeu? Por quê? Porque você faz um trabalho. Eu acho que você... Não é você que tem que tomar decisão. O partido tem que te encontrar. Olha aquela mulher ali, cara. 2018. Sabe? Eles têm medo. Então, nós mulheres causamos esse medo por conta da nossa obstinação. Porque nós decidimos a coisa, já era, a gente vai embora, a gente decide, acabou. Veja, o senador, nosso saudoso senador Major Olímpio, que eu tinha um carinho imenso pelo senador, era um amigo, assim... Tive o privilégio de conviver com ele na Assembleia. Muito. Com ele e com a assessora dele, que eu amo pouco, mas tudo bem. A Elaine, que eu amo muito. Então, temos mais algo em comum, porque eu amo um pouquinho, viu? Tá. Um pouquinho. Veja, o senador Major Olímpio, ele era um entusiasta. Um dia ele entrou na minha casa, que eu fiz campanha para ele mesmo. Eu fiz campanha de forma muito voluntária em 2018. Eu levei ele para Jundiaí, inclusive, e ele entrou na minha casa e ele falava assim, Gil, você nunca pensou nada do tipo? Eu falei, Deus que me livre. Eu fico nos bastidores, ajudo todo mundo e está tudo certo. Aí ele olhou bem para mim e falou assim, eu também pensava desse jeito. Eu falei, não, isso aí eu deixo para quem gosta, eu sou bastidores, eu gosto dos bastidores, estou ali atuando. Tanto é que, em 2020, você fez a campanha do Luiz em Jundiaí. Em 2020, o senador Major Olímpio queria que a candidata à prefeita da cidade fosse eu. E eu falei assim, senador, desculpa, mas eu acho que é um pouco demais para mim. E, assim, nesse momento, eu não estou preparada, eu não programei isso para a minha vida, eu não quero. Eu acho melhor você escolher outro candidato. Mas, sabe qual é o nome disso? Consciência política. Porque se fosse um homem, aceitaria por vaidade política. Você é candidato. Tem um amigo que foi candidato a governador em São Paulo, eu falava, cara, você vai gastar dinheiro do partido, você vai tirar dinheiro de pessoas que podem efetivamente ganhar para deputado estadual, federal, precisam de verba. Mas eu vou ter meu tempo de televisão, brigou para participar do debate. Eu falei, cara, sabe quem vai fazer pergunta para você? Ele falava, pô, você não é minha amiga? Eu falei, eu estou sendo sua amiga. Vai ser candidato a deputado estadual, vai ser candidato a vereador, começa a trabalhar de uma forma que você implante o seu nome até sem ser candidato. Porque as pessoas que estão aí hoje, muitos começaram atuando não politicamente, socialmente. Então, a gente tem na parte de educação. Tem um ditado que diz que a arrogância precede a queda, né?
Então, isso é natural, é um caminho natural. Veja, É e eu isso falei, mesmo. para ele, eu falei, senador, eu não quero, não estou preparada para isso, não fui forjada ainda para esse tipo de situação, eu acho que eu preciso entender onde é o meu lugar. E fiquei quieta. Falou, então faz o seguinte, vem para vice. Eu falei, também não, tá, senador, esquece, não vou fazer. E ele falou, então tá, vamos lançar alguém. Eu falei, eu ajudo na campanha, eu coordeno a campanha, mas eu ir para a linha de frente, não. E nós fizemos. Você Tinha um teve... candidato do PSL na cidade. Era o Marcos Dantas, né? Sim. Eu coordenei a campanha, mas quando você coordena alguma coisa onde as pessoas elas desfocam do propósito, eu acho assim, quando você começa a agredir pessoas, você perdeu o propósito. Pessoas elas têm que ser respeitadas, independente das opiniões, da decisão, de qualquer opinião que ela tenha, qualquer situação que venha, a contraditório ao que você acredita, eu acho que você tem que respeitar. Gente é gente, ser humano é ser humano e respeito é respeito. Ponto. Né? Gilvânia, se você acompanhou, eu, claro, acho que você acompanhou os 100%. horários eleitorais, né? Eu coordenei, eu escrevia. E eu sempre falava para todo mundo, desde a minha época, eu fiz a primeira campanha do Miguel Haddad aí. Fiz Miguel 3 vezes, fiz Ari Fossem, fiz o Luiz Fernando, e eu sempre defendi campanha propositiva. A gente não tem Entende? que falar mal de ninguém. A Não gente tem pode. que mostrar que a gente é bom. Né? Isso, assim, E isso quando vem para esse lado, quando eu estava na campanha, eu comecei a ver as pessoas se desvirtuando do propósito, sabe? E eu falava, gente, eu tenho trabalho, eu mostro trabalho, e as pessoas, da forma como elas... claro. Por mais que eu coordenasse, as pessoas não me ouviam 100%, óbvio que não iriam me ouvir. Tanto é que eu tomei alguns processos de gente de dentro do meu próprio grupo, tá? Nossa, que absurdo. Não, absurdo. Porque, coitado É. do prefeito Luiz Fernando, houve algumas situações de desrespeito com ele, assim, que eu falava, gente, pelo amor de Deus, o cara é pai. O cara Gente, tem o que... PSL tinha um tempo mínimo de rádio e usava para falar mal do prefeito. Para falar mal Pô, do prefeito. fala do que você vai fazer. Põe Exato. proposta. Ô, Giovânia, eu até conversando com o advogado do partido na época, vamos pedir direito de resposta, eu falava, não precisa. Eles vão morrer pela boca. Além deles não terem chance nenhuma, poderiam aproveitar esse momento para semear uma possível chance futura, né? Porque nada é eterno, né? A gente sabe disso. Uma hora chega a oportunidade. Quantas vezes o Lula foi candidato para chegar a presidente da República? Quantas vezes outras pessoas foram candidatas a chegar a uma cadeira na Assembleia Legislativa, uma vereança, uma cadeira na Câmara dos Deputados? Existe isso. Pô, usa o seu tempo para mostrar, olha, eu Concordo. sou fulano. A ideia do meu partido, a gente sabe que é difícil essa campanha, mas a gente tem propostas para a cidade, a gente quer uma cidade. Pô, usava o tempo todo para falar Veja, mal do Luiz Fernando, faziam campanha para a gente. faziam campanha para o Luiz, E assim, e quando o Luiz ele teve a vitória, aí veio aquele discurso ridículo de que as urnas foram fraudadas. Eu, ai, meu Deus. E eu Ganhou no falava, primeiro turno ainda, né, pô? cara, e eu falava assim, isso não é discurso, aceitem que dói menos, acabou aqui. E eu tive algumas situações muito desconfortáveis com pessoas do próprio grupo, né? Porque eu vou muito dessa opinião, respeito é respeito, ponto final, respeito. Tanto é que eu estando presidente da instituição e claro, eu procuro ter boa relação com todo mundo, né? Eu estando Claro, presidente da instituição, eu estive com o secretário de Finanças, eu estive com o secretário de Saúde, conversei com as pessoas e assim, eu entrava com a bandeira branca, né? Gente, olha, é a Gilvânia que está aqui, pelo amor de Deus, hein? É a Gilvânia que está aqui. claro, Porque claro. Você eu falava, precisa do Estado, né? Do poder público para sua instituição. claro, Poxa, toda a claro. cidade. Eu moro na cidade, eu tenho uma vida ali na cidade e a região ali depende de tratamento na instituição, independente de ideologia, independente de qualquer coisa. Eu não posso, Claro. eu tenho que olhar para pessoas. E aí eu falo, gente, eu estou aqui para fazer parceria com o poder público e não para atacar o poder público, é louco? Tem um defeito? Chega lá no cara e fala, olha, é isso aqui que eu estou vendo. E aí, o que a gente pode fazer para melhorar enquanto sociedade Claro. civil?
né? Claro, a gente tem que cobrar o que é certo, falar o que está... Eu sempre... falar o que está errado. É aquela coisa, né? Oposição por oposição É muito não desleal. tem nexo. É perda Não, de tempo. é É desleal com o povo. total. É desleal Que com o povo. colocou você lá. É. As pessoas nem estavam lá, queriam chegar, mas assim, como é que representa o povo? Desculpa, o povo merece respeito. Respeita o povo. Né? Essa é a Giovânia, tá? Então, Claro, mas você está certíssima. e aí o É que acontece? coerência isso. Isso é coerência. E quando o É. senador, uma semana antes de internado, assim, ele deu algumas entrevistas. E ele deu uma entrevista e ele falou assim: a Giovânia, acho que perguntaram de mim no meio da entrevista, e ele: a Giovânia é uma grande guerreira, uma grande amiga nossa. A que depender de mim, ela ajuda todo mundo e ela nunca foi para as urnas. A região merece ter uma deputada estadual guerreira como a Giovânia. E eu, o que o senador acabou de fazer comigo? Ele tá doido? Ele simplesmente fez isso. E eu falei, Ele te obrigou, de certa forma. e eu liguei para ele um dia, eu falei, senador, o que está acontecendo? Aí liguei para minha amiga que nós temos em comum, eu falei, o homem enlouqueceu. KKKKK, bem feito, olha aí, a gente Bem, tinha... Eu falei, tá, agora eu entrei numa sinuca de bico, né? E não era a minha vida até então. E eu falei, não, estou presidente de uma instituição, vou continuar ali trabalhando no terceiro setor. E aí eu comecei a ver algumas coisas acontecendo e você pedir ajuda do poder público estadual, do poder público federal, e você não ter representantes adequados na região. E você fala, como assim uma região metropolitana não ter representação, né, não representatividade? tem. E eu falei, não, tem alguma coisa muito errada. Falei, quer saber? O senador Major Olímpio tem razão. Ele tem razão. E eu comecei a fazer algumas coisas dentro da instituição, e aí as pessoas mandavam o Ministério Público atrás de mim, como se eu estivesse fazendo algo errado, no meio da pandemia. E eu, gente, é isso mesmo que eu estou vendo? Cara, coitado do prefeito dessa cidade. Então, assim, a gente faz o bem e aí as pessoas denunciam a gente para o Ministério Público. Está fazendo coisa errada. É literalmente isso. Está roubando. Gente, ninguém rouba para colocar dentro. Já começa por aí. Porque eu já fiz uma revolução em 2 meses. Eu entrei na instituição como presidente depois da renúncia de 2 homens, não menosprezando a classe masculina, não é isso. Claro, claro. Mas eu mostrei competência em 2 meses. Eu fiz coisas que em anos ninguém fez, no meio de uma pandemia. E eu falei assim, é assim que se faz gestão. Isso aqui é case de sucesso. Pessoas que se beneficiavam, que tinham convênio público, convênio privado, se beneficiando no lugar de pessoas que não tinham nada. Tinha gente que nunca tinha feito uma terapia na instituição. E eu assim, não é possível, vamos fazer gestão, vamos dividir as terapias. Aí veio uma meia dúzia de pais lá, que se juntou com os malucos que ficavam me atacando por conta de resquícios de campanha política, me atacando, e eu ali aguentando, não fazia nada. Até que um dia alguns amigos viraram para mim e falaram assim, escuta, tu tem sangue de barata? Eu falei, cara, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu estou fazendo, então para mim tá muito tranquilo, deixa o povo falar, quem tem boca fala o que quer. Giovânia, você sabe que não é assim, gente, eu sei que não é, calma aí, deixa só a próxima. Quando veio a próxima pancada, o que eu fiz? Queixa-crime. É processo. Certíssimo. Agora prove. Eu não discuto em rede social, eu não fico lacrando em rede social, eu não preciso disso, né? Quem precisa lacrar em rede social é porque é carente demais, eu acho que tem que buscar um analista, porque a rede social é coisa que você deveria colocar informação boa, levar coisas legais para as pessoas já sofrem tanto, sabe, com falta de esperança. Acho que quando você abre a rede social, você tinha que abrir para ver um negócio engraçado, para ver uma informação de qualidade, e não ficar xingando pessoas. Se você olhar minha rede social... Utilidade pública. Eu acho que a rede social tem que ser de utilidade pública. Total. Sabe? Tem que mostrar. Você falou, você trabalha com síndrome de Down. Eu acho um trabalho maravilhoso. Por quê? Porque a realidade da síndrome de Down mudou. Né? A expectativa mudou. Hoje você vê adolescentes com síndrome de Down fazendo cinema, cara. Faculdade, trabalhando, casando.
Mudou. Por quê? Porque vieram pessoas como você que não viram a síndrome de Down como uma necessidade especial de você só cuidar da pessoa. Ó, eu estou dando assistência Sim. médica, estou dando casa, estou dando comida. Não, eu vou dar oportunidade. Eu fiz uma matéria na APAE uma vez com a primeira menina que foi colocada no mercado de trabalho, era estoquista de uma boutique no shopping. E eu fui entrevistá-la. E a própria dona da loja falou assim: eu jamais, eu estou assumindo, contrataria uma pessoa com síndrome de Down. A PAI veio atrás de mim e me mostrou que era possível. Quer dizer, e é isso que a gente tem que mostrar para as pessoas. É possível a mulher fazer, é possível mudar as coisas, é possível cobrar do poder público mais responsabilidade com o nosso dinheiro, é possível tirar o quem não presta que está lá, né? Então, eu defendo pessoas assim. Eu conheci pessoas assim na Assembleia Legislativa. Se eu falar para você, não, 94 dos deputados, não tem um. Tem muitos. Você sabe que quando eu entrei na Falta, instituição, falta oportunidades para ele mostrarem trabalho, muitas vezes. oportunidade, quando eu entrei, tinha um rapazinho lá, ele tinha 32 anos, agora fez 33. Ele não falava. A pandemia trouxe um retrocesso por falta do estímulo, é natural. Em 2 meses, ele começou a falar. A mãe, todo dia que buscava o menino, chorava. Por quê? Lá, antes, o adolescente e o adulto não podia ficar o dia todo, só ia para terapia específica e embora. Aí eu abri as oficinas. Então, das 9 da manhã às 5 da tarde, os adultos ficam lá. Nós temos aí mais de 30 adultos, eles ficam na instituição. Aí eles tomam café de graça, eles almoçam de graça, eles tomam lanche de graça. Aí você fala, Giovânia, como é que você custeia a instituição? Eu falo, minha filha, pela fé. Porque assim, pela fé. Porque os convênios são o único convênio que tem ainda é muito baixo. A gente sabe da dificuldade também no poder público, né? E aí vem os convênios privados, você não consegue fazer algumas coisas, as pessoas sem recursos. Então, a gente está aí para se ajudar mesmo e fazer a diferença. E aí eu comecei a ver todas essas questões e eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa. Porque nós temos aí no estado de São Paulo 94 deputados, quando você vai falar com um, olha, eu vou ver como eu posso te ajudar. Eu vou ver quanto eu posso te dar. Oi? Primeiro você não é dar para mim. Não é dar para mim, né? Não, e além de não entrar para mim, você também não está pagando ninguém, o deputado. Ele está indicando o que já existe, que é nosso, né? Para que seja aplicado em retorno de serviços de qualidade. O Estado deveria trazer serviços de qualidade para a população, o que a gente nem sempre vê. Por quê? Não é menosprezando, é reconhecendo suas qualidades. Você pega lá o seu João Pipoqueiro. Seu João Pipoqueiro, ele é muito conhecido na cidade. O que o pessoal faz? Vamos pegar o seu João Pipoqueiro, vamos colocar ele no partido político, só que eles não entenderam que o seu João Pipoqueiro, o povo respeita. Aí elege o seu João Pipoqueiro para vereador. Só que aí você vai falar com o seu João Pipoqueiro sobre a legislatura, ele não sabe explicar, ele não sabe nem por que ele está lá. Sim. Aí Falta você formação política, né? Falta formação política. Como é que você coloca? Aí o sistema vai se engessando, porque você não consegue fazer nada. Aí você cria a lei. Cara, teve um vereador, eu não vou citar nomes, claro, mas que criou uma proteção de PVC para as árvores na cidade. Aí você fala, tá, mas qual é o intuito de você proteger a árvore com PVC? Você tem que deixar a árvore livre. Você tem que conscientizar as pessoas de que elas não podem agredir o meio ambiente. É diferente, cara, mas colocar PVC para evitar que a pessoa... desculpa, tem tanta gente passando fome, tem tanta gente com necessidades especiais, tem gente com necessidade na saúde. Por exemplo, eu sou implantada dos 2 olhos. Eu tenho implante de Ferrara nos 2 olhos. Em 2018, eu perdi 85% da minha visão e a minha médica falou assim, Giovânia, não tem mais jeito, você vai ficar cega. Ou você faz o transplante de córnea. E eu falei, doutora, deixa eu dizer uma coisa para a senhora. Eu tinha feito uma pesquisa e eu descobri um tal de anel de Ferrara aí. Ela falou, não, mas essa cirurgia não dá para você. Eu falei, tá, então quer dizer que a senhora me diagnosticou, eu vou ficar cega ou eu faço o transplante de córnea que pode me dar uma rejeição altíssima.
e o anel não é bom. Eu consegui achar esse cara que inventou o anel. Esse cara, ele é um brasileiro de Belo Horizonte. 83 países utilizam essa tecnologia e o Brasil de forma muito tímida. Por que o Brasil de forma muito tímida? Primeiro que começa no exame do SUS, que você não tem a máquina, que é o Pentacam, para poder diagnosticar, né? E depois de diagnosticado, você não sabe como tratar, porque não tem políticas públicas dentro dessa situação que você possa encaminhar. Aí você fala, peraí, precisamos conscientizar as pessoas de que isso é necessário. Senador, vem cá, me E que ajuda na época. existe isso, né? E que existe isso. Pessoas morrem cegas. Pessoas morrem cegas. E eu fiz o Giovânia, implante. eu vou fazer uma cirurgia de catarata segunda-feira, eu tive um descolamento agudo de retina, perdi parte da minha visão Vai dar direita. super certo. Mas assim, o nosso tempo está chegando ao fim. Ah, tá bom. Mas eu quero te convidar para gravar mais um programa comigo a semana que vem, Uau! para a gente falar sobre a questão política mesmo. Vamos O que a falar. Giovânia espera da política? O que a Giovânia acredita que é possível fazer? O que a Giovana espera de um futuro, né, dentro de uma sociedade política feminina, dentro de articulações feitas por mulheres? Porque eu sabia, eu falei para ela, Helena, num programa só não vai dar. Quando eu comecei a ler a sua fichinha, ela falou assim, não vamos conseguir. E a gente deixou muita coisa meio en passant. Eu queria saber por quê essa coisa da curiosidade com povos indígenas. Eu queria saber como é que você entrou na BemTV sem ter parente com síndrome de Down. Então, tem um monte de coisa que eu ainda quero te perguntar e quero te convidar. Eu super aceito o convite, mas assim, só um parênteses, um resumo, na verdade, uma explanação muito simples. A liderança, ela nada mais é do que você estar revestido de um poder de servir e não se servir, né? Eu entendo que o propósito da criação é você impactar vidas, impactar pessoas, só aí você encontra a felicidade no caminho, né? Ela não é o fim, ela é o caminho. Então, eu estou super disposta aqui, eu coloco a minha vida à disposição para servir pessoas. É o que eu amo. Eu sou entusiasta, sou apaixonada mesmo. Eu quero poder fazer a diferença. Eu preciso da ajuda das pessoas. É isso que eu quero, fazer a diferença e mostrar para as pessoas que elas podem, elas conseguem sim. É só a gente ter os caminhos adequados. E a gente pode, sem muita tranquilidade, falar sobre isso no próximo programa. Então, vamos falar, ó. Eu tenho certeza que você vai fazer, que é possível fazer, eu também acredito nisso. Né? Então, quero te agradecer por hoje, mas já informo, né, quem está acompanhando a nossa entrevista, que a semana que vem tem Giovânia Medeiros, parte 2. Parte 2. Uau! Para a gente falar exatamente de consciência política, do que é possível fazer, é possível mudar? A gente tem um momento hoje muito delicado, porque as pessoas não se preocuparam em participar antes. Né? Acontece o depois, eu falo, pô, por que isso está acontecendo? Porque você foi omisso, cara. A sociedade foi omissa em determinadas escolhas. A sociedade não acompanha mandato. Você chegar para uma pessoa na rua hoje e falar assim, quem que você votou para deputado estadual? A pessoa não lembra. Né? Então, eu quero falar sobre tudo isso com você na semana que vem, combinado? Estaremos juntas, sem sombra de dúvida. E agradeço demais, demais, demais o convite. Foi um prazer gigantesco falar com você, falar com o seu público e dizer que eu me coloco à disposição para o que vocês precisarem, o que tiver ao meu alcance, eu estou super à disposição. Então, agradeço mais uma vez a Giovânia, agradeço a você que esteve comigo, lembrando que a gente tem um encontro na semana que vem. Um grande beijo e até lá.